Bom, então, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia. Eu sou Program Manager do Programa de Contribuição em CAI brasileiro, Bralim, né, que é o nosso acordo do Linea com o LSST. E hoje a gente preparou para vocês, especialmente, um treinamento em português para acessar o Rubin Science Platform em preparação para o Data Preview 1, que vai acontecer agora no dia 30. Quem vai fazer esse treinamento com vocês vai ser o Luigi e a Andrea, são nossos cientistas de dados aqui do Linea. E antes deles começarem, antes de eu passar a palavra para eles, eu queria dar uma palavrinha sobre o DP1, para a gente saber o que vem por aí na segunda-feira. Vocês podem só me confirmar se está tudo direitinho, o áudio, a tela, Ok. ok? Então vamos lá. Então, o que é o Data Preview 1? Esses slides são os slides da Melissa Graham, que ela apresentou na última reunião do LSST Discovery Alliance. Eu pedi a ela emprestado, pedi autorização para reaproveitar parte da apresentação que ela fez lá. E ela fez uma apresentação quase idêntica numa das sessões Rubin Assembly, Rubin Science Assembly, que está pública no YouTube, tá? E depois, para o final da apresentação, a gente vai passar para vocês o link da playlist no YouTube com os vídeos de todas as apresentações anteriores, e aí vocês vão poder encontrar lá também a apresentação original em inglês. Mas então, aqui para a gente ter uma ideia do que é, né? Então, o levantamento LSST do Observatório Rubin, ele é um levantamento que vai acontecer durante 10 anos de operação, de observação do céu, e o início desse levantamento, é, antes dos 10 anos e o primeiro ano, contando com o primeiro ano, a gente tem esse período que é o Early Science, e aí o programa de Early Science, ele tem o objetivo de disponibilizar, assim que possível, produtos e serviços para a comunidade LSST que possam gerar publicações científicas de grande impacto o quanto antes, o mais rápido possível. Ainda com dados ainda gerados durante o período de comissionamento e também incluindo o primeiro ano de liberação. Então, esses releases e previews são pacotes de dados, são conjuntos que vão ser liberados nesses estágios. Então, a gente tem o Data Preview 0, 1 e 2, que acontecem durante a fase de comissionamento, e o Data Release, que vai do 1 até o 11, e o Data Release 1 também faz parte desse programa de Early Science. Então, o DP0 é esse que já está disponível hoje para acesso no Rubin Science Platform, e a gente também tem aqui no Brasil, e ele é composto somente por dados simulados. Você tem DP0 1, DP02 e DP03. O DP01 foi uma versão preliminar, com dados da simulação do DESC DC2. O DP02 foi um reprocessamento da mesma simulação, mas já com software que vai ser usado para processar as imagens do LSST, e o DP03 é o conjunto de dados interessantes para a área de sistema solar. Então, os catálogos para a área de sistema solar acompanham o DP03. O DP1, que é o que vai ser liberado agora na segunda-feira, são dados que foram gerados com a câmera de comissionamento, a ComCam. Vou falar mais detalhes no próximo slide. O DP2, que está previsto para maio de 26, já vai ser gerado com a câmera do LSST mesmo, a câmera grande, e o Data Release 1, também com a câmera grande, com as primeiros 6 meses de observações, e aí esses primeiros 6 meses vão ser processados para gerar o DRU. Daí, além dos DPs e DRs, você tem também, como parte do Early Science Program, o alerta, o Stream Alert, né, o Alert Stream, que é gerado a partir do DR1, vai ser gerado toda noite e vai ser início antecipado, né, no final do ano de 2025. Aqui, então, a gente tem o site rubinobservatorio.org, que tem bastante informação, e tem esse documento também que a Melissa frisou bastante para as pessoas olharem, então eu trouxe ele aqui também para a gente ver,
Ele vai estar no material que a gente vai passar para vocês, está todos os links. Ele é o planejamento para o Early Science, aqui tem todas as informações. E aí eu queria chamar a atenção só de duas coisinhas, eu abri ele aqui para a gente ver. Interessante que é o seguinte, a primeira imagem aqui do documento, que é a timeline. Aqui. Então, aqui o Data Preview 1 vai acontecer agora no dia 30, tá? E é que tem já esses próximos eventos que vão acontecer, o Data Preview 2 e o Data Release 1, e o que acontece nesse meio tempo para que esses dados sejam liberados, tá? E também, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de dados que vão ser disponibilizados. Então, chamar a atenção aqui para o DP1, a gente vai ter todos os tipos de dados, então imagens brutas, imagens processadas, visita, né, que são imagens de época única, as imagens coadicionadas, os catálogos derivados desses tipos de imagens diferenciais. Então, todos os tipos, exceto o catálogo de Shear, vão estar presentes no DP1, tá? Então, voltando. O que que é a câmera de comissionamento? A câmera de comissionamento ela tem as mesmas características da câmera do LSST, só que ela é menor. Então, ela tem apenas um REFT, que é um conjunto de 9 sensores, de 9 CCDs, e a câmera LSST mesmo, ela tem 21 REFTs, então ela tem um total de 189 CCDs. Então, ela produz uma imagem com a mesma qualidade, com a mesma resolução, só que ela cobre um campo menor, 9 vezes menor. E nessa primeira campanha de observações com a Comcam, foram selecionados alguns alvos propositalmente em áreas estratégicas, onde você tem já dados de outros levantamentos. E aqui está a tabela de centros, né, as posições centrais das diferentes áreas. E a quantidade de observações que foram feitas, né, de visitas que foram feitas em cada uma dessas áreas. E aí aqui é para a gente reparar que para as diferentes bandas, né, para as 6 bandas do LSST, nem todas as bandas foram observadas em todas as áreas. As únicas bandas que você tem dados para todas as áreas são as bandas G, R e I. Então, alguns campos não tem a banda U ou não tem a banda Z e Y, tá? E o campo que teve mais visita foi o campo ICDFS, que é o Euclid Deep Field South. Não, perdão, é o Extended Chandra Deep Field South. Bom, então aqui é para ilustrar as diferentes visitas, né, nos diferentes campos. Então, você tem já a profundidade na banda R de aproximadamente 25 a 26,8, considerando o sinal ruído 5 como magnitude limite, tá? E aqui também essa é uma figura para ilustrar, aqui são as diferentes datas das noites de observação, e aqui a ideia é mais para mostrar sobre essas cores, para mostrar a distribuição de observações usando cada filtro, né? Então, o filtro a região que foi mais observada, que é o campo ICDFS, foi observada 21 noites num período de 33 noites, então de ano passado, em novembro, de 6 de novembro a 8 de dezembro, tem essa janela aí de 33 noites, dessas 33, 21 tiveram observações, e é bem limitada a utilização dos filtros da banda U e da banda Y. Eles priorizaram bastante as bandas centrais, mas em geral é só para demonstrar que está bem distribuído no tempo, dentro desse período, então é interessante, vai ter também a possibilidade de fazer ciência que é baseada no time domain, né? De variabilidade. Bom, então, só takeaway aqui, a LSST vai ser o grande filme do universo que jamais foi feito, e que o Data Preview 1 é só o trailer.
tá? O Data Preview 1 vai ser um conjunto pequeno, limitado, vai ser o trailer mesmo do filme, mas ele já é imagem de verdade, não é simulação. Então a gente já pode utilizar para se preparar para o que vem por aí. O DP2 já vem com os campos de Thrilling Fields super profundos, eles vão para campos bem de área bem reduzida, observar mais vezes até do que o LSST vai observar, né, nos 10 anos, então vai ter campos de profundidade equivalente ao que seriam 20 anos de LSST, mas isso para áreas bem reduzidas, e vai ter para o que seria equivalente ao primeiro ano, já para 1.000 graus quadrados, já para uma área bem extensa. Então, o DP2 realmente vai ser muito útil para a ciência. Bom, e como é que a gente acessa DP1, DP2, DP0, todos esses dados? Duas formas: o acesso central pelo Rubin Science Platform e o acesso distribuído pelos IDEX. Tá? Então, hoje a gente está aqui para falar do acesso central via Rubin Science Platform, que é o primeiro que vai entrar no ar na segunda-feira, e aí a gente preparou esse treinamento para que vocês estejam prontos assim que os dados saírem. Tá? Então, agora eu passo a palavra aqui para o Luigi, ele vai começar e depois a gente passa para a Andrea. Boa noite a todos. Vamos começar então com o nosso overview, né, o nosso treinamento em relação a RSP. Eu vou começar espelhando minha tela. Vou me apresentar de novo, a Júlia já nos apresentou, né? Reforçando, nós somos cientistas de dados aqui do Ninha, eu e a Andrea, né? E vamos lá, deixa eu espelhar aqui minha tela. Conseguem ver minha tela com os slides? Perfeito. Então, o treinamento de hoje é uma introdução à Rubin Science Platform, para que vocês possam saber, né, como ter acesso, como que é a cara dessas plataformas, quais são os principais recursos ali, né, que vocês podem utilizar. É, então, o objetivo é apresentar a Rubin Science Platform, a estrutura dessa plataforma e os principais recursos disponíveis. E a apresentação está estruturada da seguinte maneira, né? Primeiro, a gente vai começar falando sobre como acessar a RSP, como obter uma conta. Depois a gente vai para o overview dos aspectos em si. Então, a gente vai fazer consultas básicas e visualizações ali no portal, exibindo as principais ferramentas. Demonstrar também os usos básicos dos notebooks. E, por fim, as possibilidades com o API Aspect. E também vamos falar sobre os canais de suporte e sobre o Community Forum. É, então, eu vou passar a bola para a André agora, para ela falar sobre o acesso a RSP. André? Boa noite a todos. Vocês me ouvem direitinho? Bom, como já me apresentaram, né, duas vezes, eu sou a Andrea. E, bom, para a gente começar, né, para a gente entrar no RSP e começar a explorar as ferramentas que tem dentro da plataforma, a gente precisa do acesso à plataforma, né? Então, a gente vai começar passando pelo passo a passo de tutorial de acesso, né, para quem ainda não fez esse acesso no RSP. Então, a primeira coisa que é preciso é ter uma conta em uma das instituições que estão listadas lá nas opções de login, tá? Se não tiver, pode ser uma conta do GitHub ou feita no ORCID. Tendo uma conta válida, né, então a gente pode acessar, basta acessar a página de login do RSP e efetuar o login. Então, para um primeiro acesso, efetuar o login vai levar para um fluxo de integração. Então, vai ter a seleção do provedor de identidade, que você vai selecionar o mesmo provedor, né, usado no login, que é essa conta. E aí, depois dessa seleção, vai ser redirecionado para uma página de autoinscrição, onde você vai colocar os dados, e a partir disso, você vai aguardar um e-mail, né, com um link de registro para uma seleção para a próxima parte desse fluxo de integração, onde você vai escolher seu nome de usuário e fazer, então, a solicitação de acesso ao RSP, né? A partir daí, é aguardar a verificação de direitos de dados, que é feito pela equipe do Rubin, e se tiver tudo certo, né, validado esse direito aos dados, é só retornar lá o RSP e efetuar o login. Então, a gente vai ver agora um link, um vídeo que vai estar linkado aqui para vocês verem depois do material, que ilustra esse passo a passo. Então,
Foi. Tá. Então, né, como eu disse, só tendo a conta, é só clicar ali no cantinho superior direito para fazer o login. É selecionar o seu provedor de identidade, clicar aqui no logon. E então ele vai redirecionar para a página de login habitual do seu provedor de identidade. Por exemplo, se sua conta que você vai usar é a conta que você tem na universidade, então vai aparecer aquela página de login que você costuma utilizar, mesmo aí da sua conta da universidade, por exemplo. Então, é a sua página de login habitual. E uma vez que você fizer esse login, ele vai redirecionar de novo para aquela mesma página. Não é um bug, faz parte do processo. Você vai selecionar de novo o mesmo provedor de identidade, vai clicar no logon, e aí a gente vai, então, para a página de autoinscrição. Então, só clicar ali em começar, e aqui, nessa parte, você precisa colocar o seu nome, e um e-mail válido. Esse nome não precisa ser necessariamente o seu nome legal que está lá no documento, tá? Pode ser o nome que você usa em publicações, usa profissionalmente. E um e-mail válido, coloque em um e-mail de fácil acesso, porque é por esse e-mail que vão vir as outras partes e também a confirmação de que você pode ter acesso, tá? Então, é importante ser um e-mail de fácil acesso. E aí é só submeter, né, ele vai carregar aí a página e vai aparecer essa mensagenzinha aí de obrigado pelo registro. Você vai receber um e-mail depois dessa parte com um link para essa página. Então, você vai aceitar o convite. E aí, então, a gente passa para a parte da escolha do nome de usuário. Então, é só escolher o nome de usuário da sua preferência que esteja disponível, submeter. E ele vai carregar de novo a página e vai mostrar de novo uma mensagenzinha lá de obrigado. E aí, então, a sua solicitação está concluída. A partir daí é aguardar, né, a parte da validação, né? A equipe vai avaliar se você tem de fato direito aos dados, e uma vez que eles avaliem que se você tem sim direito aos dados, você vai receber um e-mail de confirmação. Recebendo esse e-mail de confirmação, é só voltar de novo na página inicial da plataforma e fazer o login, você já vai ter acesso à plataforma. Duas coisas importantes. Primeiro, quem ainda não tem acesso na URSP, nunca fez esse acesso, façam o quanto antes, né? Porque essa verificação ela pode demorar alguns dias, então, quanto antes vocês fizerem, né? Mais rápido vai ser aceita a solicitação e vocês vão ter acesso, né, à plataforma e, consequentemente, aos dados, né? Já é semana que vem. E uma outra coisa importante também é, por mais mesmo que você planeje futuramente usar mais as ferramentas do IDEC, Brasil, é importante fazer também esse pedido, essa solicitação de acesso ao RSP, porque é essa credencial que vai ser utilizada também para que você tenha direito aos dados proprietários no IDEC. Então, mesmo que você não vá utilizar no futuro o RSP, você precisa dessa credencial para acessar os dados de qualquer forma, porque através dela, né, é validado se você tem direito aos dados. E uma vez que deu tudo certo, estamos com acesso à plataforma, então a gente pode começar a explorar, né, as ferramentas que ela tem disponível para a gente, né, os aspectos que nós temos aí na plataforma, né? Então, a gente vai começar então agora o overview pelos aspectos disponíveis no RSP. Então, eu passo agora de volta aí para o Luigi. Oi, pode falar, Júlia. Só fazer um pequeno comentário, apesar do vídeo de exemplo que foi feito pelo próprio pessoal do LSST usar o ORCID ou o ORCID como provedor de identidade, a gente recomenda que vocês evitem, tá? Recomenda usar o e-mail institucional, tem mais chance de dar certo, tá? Às vezes a gente tem problemas com o ORCID como provedor de identidade. Então, a gente já faz essa recomendação para as contas internas aqui do Linea e aí segue a mesma recomendação para fazer a conta lá. E usando a mesma instituição que vocês usaram aqui, a coisa ainda vai fluir mais fácil. Para quando vocês forem acessar os dados aqui usando as mesmas credenciais, tá? Só isso, obrigada. Perfeito. Beleza. Então, continuando, seguindo aqui, agora a gente vai fazer o overview dos aspects em si. Quando você está lá na RSP, você tem basicamente 3 cards ali para acessar, né? O Portal, o Notebooks e os APIs, né? Esses são os 3 aspects. A gente vai falar de cada um deles, né, em mais detalhes. Vamos começar aqui pelo Aspect Portal.
Então, a- o Aspect Portal ele é uma interface web interativa para exploração e visualização de dados do LSST. E as principais funcionalidades você pode obter mapas interativos, né, com imagens coadicionadas do céu. Você tem uma interface gráfica para consultas aos dados. Você também tem uma interface ADQL, se você quiser escrever suas próprias queries, para você obter esses dados. Você pode fazer acesso aos dados via TAP, Table Access Protocol, e você também pode fazer a manipulação dos resultados. Então, você pode fazer filtros nas tabelas, visualizar essas imagens no céu, criar gráficos personalizados. E também pode fazer upload das suas próprias tabelas de dados para usar as ferramentas do portal para analisar. E também tem a opção de fazer download de tabelas. E os principais destaques, né, do portal é que não requer programação. Você tem uma interface ali, é, um front-end amigável, né, que você consegue fazer tudo por ele. É, Se você quiser, você pode acessar a interface ADQL para escrever queries, né, e aí você vai precisar dessa linguagem de busca, né, em bancos de dados. Você pode fazer um acesso direto via navegador. E ele é ideal para visualizações rápidas, né, e consultas exploratórias nos dados. Então, vamos lá, vamos começar a explorar esses aspects. Eu vou entrar aqui no portal, então. Eu já estava logado, tá, na RSP, então ele entrou direto aqui. Se eu não tivesse logado, ele provavelmente ia te jogar para a página de login. É, E aqui você tem várias abas, né? Tem várias funcionalidades. Não dá para a gente explorar em detalhes, né? Todas elas. Então vamos passar pelas principais. Primeira aba que eu quero explorar aqui hoje é a aba Images. Aqui você pode fazer uma busca por imagens no banco de dados do LSST, né? Então, no caso aqui, eu posso fazer uma busca por imagens do DP02 e eu posso determinar alguns filtros, por exemplo. Eu posso determinar um filtro pelo tipo de imagem, se eu quero uma imagem raw, né, uma imagem crua, se eu quero já uma imagem coadicionada. É, se você quer uma imagem, ou às vezes você pode pode pedir um espectro também, né? Enfim, uma série temporal. Então tem outros tipos de objetos aqui que você pode pedir. Você também pode filtrar pela localização. Então você pode escrever aqui as coordenadas de algum ponto no céu e você vai obter as imagens que contêm esse ponto. Por tempo de exposição ou tempo de observação. Também pode filtrar por cobertura espectral, então você pode escolher as bandas que você quer, né? Imagens de quais bandas que você quer exibir. E, por fim, pode fazer uma busca por Object ID. Se você souber o ID de um objeto, você pode jogar ele aqui e você pode obter a imagem já direto desse objeto. Pode selecionar também colunas aqui referentes a esse tipo de produto, né, que são as imagens. Eu já vi, me lembro de ter visto essa mensagem em algum lugar, não me lembro aonde, que recomenda que você mantenha marcadas esses campos aqui, porque parece que tem alguns metadados, algumas coisas ali na exibição da página de resultados que dependem dessas colunas. Mas você pode adicionar aqui, tem algumas outras colunas, vai depender muito do interesse científico de cada um. Então, vamos fazer uma busca de exemplo aqui. Eu peguei aqui a localização de um certo objeto, deixa eu só procurar ela aqui, achei. Então vou colocar aqui as coordenadas. E essas coordenadas não tem nada de especial, tá? Foram umas coordenadas que a gente obteve em um dos notebooks de exemplo. Então vamos buscar as imagens em torno dessas coordenadas e eu vou escolher só as imagens coadicionadas. E vamos clicar aqui em Search. Pronto, aqui está a nossa página de resultados. Aqui a gente tem um gráfico, né, de distribuição espacial de todas as imagens que ele retornou aqui. Então você tem várias imagens é, de- das diversas bandas, né? E aqui você pode ver as imagens. Mas as imagens que eu estou interessado em exibir agora são as coadicionadas. Então, aqui já é um exemplo de filtro que você pode aplicar na tabela. Você pode vir bem aqui em Data Product Subtype e clicar em Deep Coed Calesp, por exemplo, que é o que eu tenho interesse de exibir agora. Vou clicar em Apply.
E pronto, agora eu só tenho as imagens coadicionadas de todas as bandas, né? Então, por exemplo, vou clicar aqui na da banda G. André, qual é a banda que a gente está usando de referência para as imagens mesmo? É G mesmo. É G, né? Então tá bom, só para confirmar. E Ah, tá aqui a essa imagem. imagem aí, perdão. Isso, Essa imagem aí. tá, perfeito. Então aqui tá a imagem da banda G, dessa região, né, que eu procurei, do céu. E além da imagem, assim, né, em preto e branco, você também pode ver a imagem no céu, clicando bem aqui, ó, em Coverage. Então, ao clicar aqui, você consegue visualizar essa região do céu que você buscou, né? Então, a gente tem um aglomerado aqui, né? Fica bonitinha a visualização, né? Então, esse é um exemplo de busca de imagens que a gente pode fazer. Já já eu vou dar mais informações sobre esse campo aqui, né? Esse campo dos gráficos. É, então agora eu vou para a aba de catálogos, que também é outra coisa interessante que a gente pode utilizar, né? Que é uma busca por objetos dentro de um catálogo. Então aqui, por exemplo, a gente tem as colunas do catálogo Object. Então a gente pode selecionar as colunas de interesse. Por exemplo, vou selecionar aqui DEC, RA, ah, Detects Primary, que é uma flag interessante aqui da tabela Object. Você pode selecionar fluxos, né? Então aqui tem vários, diversos tipos de fluxos. Geralmente ah, a gente está usando aqui bastante o CModel. Então, enfim, pode selecionar as colunas que forem necessárias para vocês, para os interesses científicos, né, de cada um. E aqui você também tem filtros. Pode falar, Gina. Então, Claro. uma coisa legal aí, que tá vendo no cabeçalho da tabela, você pode buscar pelo nome que você está procurando. Se você escrever C-Model aí, ele vai filtrar, mas esse filtro é temporário, ele não interfere nas suas caixinhas de seleção que você já marcou. Uhum. Então, você pode só chamar todos os C-Models para clicar e depois, quando você tira o filtro, ele mantém a tua seleção anterior. Perfeito, ótimo. Muito- já, excelente. Eu estava aqui caçando no olho, né, o fluxo. Muito bem, muito bom. E aí tira o fluxo, provavelmente tira assim o filtro, né? Perfeito, ó. Tirou o filtro, voltou, né? Ok. Então, a gente tem aqui os filtros, né? Você pode fazer um filtro espacial, de novo, então você pode colocar aqui uma coordenada de um ponto ou uma região também, né? Pode fazer uma busca por uma região com as coordenadas de um polígono, né? Ou uma cone search, né? Com um certo raio. Também a busca temporal, né? Por tempo de exposição, né? Tempo de observação. E por Object ID. Então, eu poderia fazer a busca por aqui, mas aqui eu já quero mostrar para vocês uma outra possibilidade, que é a possibilidade de usar queries ADQL. Então, como que a gente vira a chavezinha para sair dessa interface, né, digamos, amigável e ir para a parte onde a gente pode escrever queries? É só clicar aqui em Edit ADQL aqui no canto superior direito. E aí, ó, vira a chave aqui, agora você tem um campo aqui para escrever queries ADQLs. Então, por exemplo, vamos fazer essa query de exemplo aqui, olha, onde a gente vai pegar colunas Object ID, RA, DEC, algumas colunas de fluxo já convertidas para magnitude, em torno desse ponto aqui, de coordenadas RA 62 e DEC menos 37. Então, vou colar a query aqui, vamos dar um search. E a tela de resultados que você obteria seria semelhante, né, no caso de você usar a interface amigável. Não sei se por aqui, pela interface, diretamente, a gente conseguiria converter as magnitudes, né? Eu fiz uma conversão de magnitude aqui na query. Eu creio que não. Eu acho que isso é uma liberdade a mais que você tem ao escrever uma query ADQL. É, Então, vamos lá. Tá aqui, a query foi realizada. Eu tenho aqui as colunas de ID, RA, DEC, Detects Primary. Tenho aqui um gráfico de distribuição espacial desses objetos que eu obtive na minha query. Novamente, você pode vir aqui em Coverage e ver esses objetos no céu. Então, eles estão marcados aqui por essa cor, né? Um magenta, né? Então, você pode aproximar aqui e ver os objetos que estão dentro dessa query que foi realizada. Eita!
estão aqui. Tem como organizar essa visualização também, tá? Tirar esses quadradinhos. Então, por exemplo, aqui eu acabei de tirar a marcação dos objetos, né? Se você quiser coisa mais clean, né? Enfim, então tudo isso é personalizável. E agora, aqui, eu quero falar para vocês já sobre como gerar novos gráficos dentro do Portal. Então, clicando nesse maisinho aqui, você tem a possibilidade de gerar outros tipos de gráficos, né? Você tem um gráfico aqui scatter, assim como esse que está plotado, mas você pode fazer ele com outras colunas. Você tem a opção de fazer um heatmap e também um histograma. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um heatmap, considerando a coluna de magnitude G e o erro de magnitude, né, na banda G. Clique em OK. Tá aqui, prontinho o heatmap. Você pode interagir com ele. Vou clicar aqui na mãozinha para eu poder mover o gráfico, né? Então você pode interagir com esse gráfico, você pode dar zoom e ver uma região mais de perto. Aproxima e você tem os valores, né, das coordenadas x e y aqui. E quantos pontos que essa região representa em relação ao total da tabela aqui, né, os pontos da tabela. Vamos fazer mais um gráficozinho também. Vamos fazer um histograma. Então, escolhendo aqui de novo a banda G, a gente pode dar um OK aqui. Você pode configurar o número de bins, né, e outras coisas. E eu acho que por causa da minha visualização aqui, não aí tá aqui o histograma, apareceu. Então, você também pode dar zoom, né? Pode interagir com ele, pode ver qual é a contagem aqui, né? De cada região do histograma. E é isso do, do- da parte de imagens e catálogos. Vou passar aqui meus slidezinhos, só para garantir que eu não esqueci nada do que eu queria falar, né? Então, queries ADQLs, tipos de gráficos. E por fim, a última coisa que eu quero falar aqui do portal é do upload. Na aba upload você pode fazer o upload das suas tabelas de dados e aí usar essas ferramentas do portal para plotar os seus gráficos, né, para fazer as suas análises. É claro que assim, aqui eu passei pelas três principais, mas você tem N outras. Você tem, por exemplo, aqui o DP03, né, que se eu não me engano é de objeto de sistema solar, né, que nem você mencionou, Júlia. Sim. Você pode fazer queries via TAP, então tem N possibilidades, realmente. Então a ideia aqui foi dar um overview, né, dar uma introdução a essa plataforma. Vamos seguir em frente, então? E agora eu passo a bola de novo para a Andrea, que vai falar sobre o segundo aspect, que é o aspect notebook. Bom, então, no Aspect Notebook, né, a gente tem um ambiente de análise científica via navegador que é baseado no Jupyter Lab, né, com os notebooks e terminal interativo. E as principais funcionalidades, né, do Aspect Notebook tá o acesso programático, né, aos dados do LSST. Então, a gente tem execução dos notebooks diretamente na nuvem. Já tem terminal, né, e o IPython disponível no ambiente. Também temos um ambiente Python com as bibliotecas, né, LSST já pré-instaladas e LSST Science Pipelines também já configurados. Tem espaço de armazenamento compartilhado, né, e os recursos computacionais disponíveis lá para serem utilizados dentro do Aspect Notebook. E acho que o principal destaque, né, desse Aspect é que ele é ideal para análises personalizadas. Então, ele dá uma liberdade maior, né, para que a gente crie as nossas próprias análises, nossos próprios gráficos, plots, enfim, dependendo do objetivo científico de cada um, né, do objetivo de estudo de cada um, então dá uma liberdade maior para você criar suas próprias análises e permite também a reprodutibilidade com os notebooks, né? Então, a partir das análises que você cria, você pode compartilhar essas análises com outras pessoas, né? E a reprodutibilidade é fácil através dos notebooks, certo? Inclusive, é uma prática que a gente vai ver que é bem comum dentro aqui da comunidade, né, dos pesquisadores do LSST. E a gente tem, então, a integração, né, com o ecossistema Python e o LSST dentro desse aspect. Então, para a gente começar a utilizar o Aspect Notebooks, primeiramente, né, a gente vai iniciar o servidor.
Então, nessa página, né, de iniciar o servidor, então a gente tem essas duas caixinhas ali do lado esquerdo, a gente tem as versões do ambiente de software que você pode escolher. A recomendada é a opção que é atualizada periodicamente, né, e ela é recomendada para incentivar mesmo os pesquisadores a se adaptarem a utilizar, né, softwares em desenvolvimento ativo e também acabar se beneficiando de possíveis correções de bugs e atualizações que são feitas periodicamente aí pela equipe do Ruby, mas você pode escolher também uma outra versão antiga, se for da sua preferência. E do outro lado a gente tem aí as opções de tamanho do servidor, né, que você pode escolher de acordo com a sua necessidade, dependendo de que tipo de análise você vai fazer, se é um conjunto pequeno de dados só, ou trabalhar com imagens. Então, fica ao seu critério. Então, escolhendo as opções, só clicar no Start, e a gente vai ter aí, né, a nossa barrinha de progresso do servidor iniciando, e a qualquer momento. E assim que ele iniciar, a gente vai entrar então na interface. Você vai falar, Júlia? Não é só a gente que está acessando, né? Tem bastante pessoa não inicial, é assim que a gente espera mesmo que vai ser a experiência. Bom, carregou então, o nosso servidor foi iniciado. E a gente, então, para quem já tem, né, alguma familiaridade, a gente tem então a interface padrão aqui do Jupyter Lab. Então ele começa aí com essa mensagenzinha aí de boas-vindas, falando um pouco do Aspect, falando dos notebooks de tutorial, alguns links importantes. E bom, a gente tem, né, então, essa interface padrão aí do Jupyter Lab. A gente tem ali do lado esquerdo, né, os diretórios. A gente pode, né, navegar. E temos também as funcionalidades ali, principais funcionalidades do Jupyter Lab. A gente tem, então, ali os notebooks, temos também terminal e alguns outros tipos de arquivo, né? E aqui, né, para o acesso aos produtos de dados e as ferramentas dos pipelines, aos pacotes, né, do software, do ambiente de software, a gente pode acessar ele tanto pelo terminal quanto pelo notebook, né? Então, para o acesso para o terminal, ele precisa só de... Espera, se passar isso. Precisa só, ao iniciar o terminal, né, rodar esse comando que está escrito ali, para que ele configure, né, os pacotes do ambiente. Então, mas assim que basta rodar essa linha de comando, todos os pacotes já vão estar configurados para serem utilizados via terminal. E via notebook, né, basta clicar ali no íconezinho, e a gente já vai ter, então, que a gente já tem o kernel, né, com a versão do ambiente software pré-instalado, que é aquele ambiente que foi escolhido ao iniciar o servidor. Então, aqui a gente vai focar, né, no uso dos notebooks. Então, para começar um notebook novo, né, usando o kernel SST, é só clicar ali no ícone, ou se você já tiver com outro notebook aberto, só, se caso ele não esteja já no kernel LSST, é só fazer a seleção do kernel. Mas, bom, então, uma vez que a gente vai começar a utilizar os notebooks dentro do RSP, aqui ali na aba dos diretórios, ali onde a gente tem os diretórios, a gente tem aquele diretório ali, Notebooks, e dentro dele a gente tem os notebooks de tutorial. Então, como vocês podem ver, são uma série de notebooks, são muitos notebooks, né? E eles começam com tutoriais introdutórios, né? E se estendem por vários temas mais específicos, né? Se aprofundam em alguns temas mais específicos e foram feitos justamente para introduzir, né, e se aprofundar nas ferramentas, nas análises disponíveis aqui dentro do RSP, disponíveis, né, de acordo com os dados que a gente tem também do LSST. Então, os notebooks, eles começam ali se referindo a que tipo de dados, né? Com que tipo de dados eles foram feitos. Então, ali a gente tem vários notebooks do DP02, tem alguns do DP03 também, mas ali para baixo. E vamos abrir um notebook introdutório, só para a gente dar uma olhada. Então, como vocês podem ver, os notebooks eles são muito bem documentados, esses notebooks de tutorial, são bem explicativos, né? Tem os textos explicando, fazendo a introdução, explicando as ferramentas. Então, esse aqui, como é introdutório, para quem não está muito habituado, ele vai explicar como que se usa, né, o Jupyter Notebook, algumas coisas mais introdutórias, e ele também vai passar ali por como fazer buscas
ADQL, né? E usando a query ADQL e também como buscar imagens via notebook. E aí, o vídeo está passando uma parte, a gente vê que tem algumas células de exercício. Então, isso tem, né, ao longo aí dos notebooks de tutorial, algumas células de exercício para você exercitar, né, o que foi explicado ali no notebook, ver se realmente você compreendeu como funciona as ferramentas mostradas. Então, são muitos notebooks, né, como vocês viram, então não tem como a gente passar por todos, mas a gente recomenda fortemente, né, como um primeiro acesso aqui aos notebooks, que vocês explorem bastante esses notebooks para se familiarizarem mesmo com as ferramentas, com os pacotes disponíveis, né, nesse ambiente setado, né, do LSST e com as análises, né, os possíveis ferramentas de análise com os pacotes do LSST Science Pipelines. E então é isso. Uma outra coisa também. Tu quer falar, Júlia? Vou acrescentar, essa pastinha de notebooks de tutorial, ela é automaticamente clonada na home de todos os usuários, então na primeira vez que vocês entrarem, você já vai encontrar ela lá, e que a maioria, se não todas, tem versões em espanhol também. Em algum lugar você vai encontrar. Bom, aí só tô vendo pro primeiro, mas tem embaixo lá pro DP03 também. Tem bastante material em espanhol, a documentação do LSST é toda bilíngue, inglês e espanhol. E da nossa documentação aqui do IDEC tem as versões em inglês, português e espanhol. Então, para os nossos notebooks, vocês também vão ter versões em português. É isso. Beleza. Bom, outros notebooks que também são bem interessantes como um primeiro contato são a gente tem uma página que é, né, essa daqui, que tem uns repositórios de contribuição dos delegates. Então, no início, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Oi, Oi, Ju. sou eu. Eu não achei esse diretório com os tutoriais. Eu tô com o Jupyter Notebook aqui aberto, mas eu só tenho, na minha área só tem notebooks, tutoriais e dentro dos tutoriais tem, acho que um lixo que eu criei aqui, um welcome.md e o logo for header. Tem um repositório escrito só tutorials e tem um outro que pode faltar lá, acho que é tutorials notebooks, né? Esse do meio, é nesse que estão os... É nos notebooks. Nos Isso. notebooks eu só tenho tutorials. Ah, Para não que eu veio tenho que, então esse repositório. Tá, eu tenho você. que rodar alguma coisa? A gente pode depois confirmar com o pessoal lá, mas eu acho que nesses casos, provavelmente você fez um acesso há muito tempo atrás, né? E aí ficou um resquício. Eu não sei, é a primeira vez que eu fiz eu abri a conta, né? Eu pedi para ter a conta, acho que numa época que você solicitou, avisou isso pra gente, mas sei lá, tem 2 meses, não sei, 3. E depois mas eu nunca entrei aqui. Eu só me Tá, certifiquei que a conta estava aberta e depois não fiz mais nada. Bom, tá não bem. sei. Tô Oi, anotando aqui essa dúvida, eu vou encaminhar para o pessoal do suporte do RCP e aí eu retorno por e-mail com a resposta, tá? tá Eu, legal. eu Obrigado. acredito que se você deletar a pasta notebooks, na próxima vez que você fizer o spawn, ele vai ser clonado de novo. Mas para garantir, eu volto com uma resposta oficial, Tá joia, tá bom, tá? obrigado. É, eu não sei, talvez, Júlia, essa pasta, será que deve ter algum repositório do GitHub deles? Isso pensando em um Tem com certeza. jeitinho, né, por enquanto não resolve oficialmente. Nesse mesmo que ela está mostrando agora no GitHub, na mesma organização do GitHub, que é o Ruby TP0, Ah, tem aqui, ó. o repositório Tutorial Notebooks, que pode ser clonado a qualquer momento, né? E tem esse que ela vai falar agora. Mas aí, o ideal é que ele se atualize sozinho lá dentro, Sim. tá? Bom, eu vou deixar aqui no chat, de toda forma, né, como um quebra-galho. Obrigado. Ótimo, É, obrigada. então, beleza. Pode continuar, André. Tá, beleza, então.
Então, aqui nessa página onde a gente está, que tem inclusive, né, o repositório dos notebooks de tutorial, a gente também tem os notebooks de contribuições de delegates. Então, lá no início do RSP, né, quando ele estava na versão beta, né, de desenvolvimento, só um grupo, né, mais seleto de pesquisadores tiveram acesso a utilizar a plataforma como nesse contexto de preparação mesmo para os dados, né, reais, para a vinda dos dados reais. Então, esse acesso privilegiado, né, digamos assim, ele vinha com a responsabilidade de dar um feedback sobre o funcionamento da plataforma, sobre o funcionamento, né, dos ambientes, do software, das ferramentas, né, para justamente dar esse feedback para a equipe de coisas que talvez precisassem, né, ser vistas antes para que a plataforma funcionasse bem quando a gente chegasse nesse momento que estamos agora, né, de começar a receber os dados reais. E então esse grupo, né, as pessoas que faziam parte desse grupo eram denominadas delegates. Nós não estamos mais, né, nessa parte, todos nós agora podemos ter acesso ao RSP, mas como uma das contribuições também são esses repositórios com notebooks também, não são exatamente de tutorial, mas eles também têm análises específicas, né? Então a gente tem um repositório para cada DP0, então aqui o Luiz está mostrando o repositório do DP02, então a gente tem aí as pastas, né, dependendo, né, de diferentes tipos de análise científica, diferentes grupos, diferentes ferramentas a serem exploradas. Então, esse daqui vocês precisam, por exemplo, né, o Luiz está abrindo aí o de Photosê. Na pasta Photosê, a gente tem aqui, por exemplo, um notebook de exemplo de como criar um training set simples, usando os dados do DP02. Então, é um exemplo, né, de tipo de análise que está disponível, né, nesse repositório. Então, a gente também recomenda, né, que vocês possam estar, se desejarem, né, explorar esses notebooks, tem diferentes tipos de análises aqui, vocês podem explorar de acordo com o objetivo científico de vocês. E aí, então, é só fazer o git clone, esse realmente não vai estar lá, nem antes estava, né? Então, é preciso fazer o git clone lá no terminal, no RSP, para ter disponível ele e poder explorar os notebooks e utilizar, quem sabe, como uma base para as análises que vocês desejarem fazer com os dados. Bom, então, exploramos, né, os notebooks, começamos a nos familiarizar aí, espero que vocês explorem, né, bastante depois, familiarizem com as ferramentas. Então, a gente vai fazer agora um exemplo, né, um notebook simples, para ver como fazer um paralelo, né, de como funciona a busca, né, por catálogos e imagens aqui no notebook, em comparação, né, com o Portal. Então, aqui a gente vai, um notebook simples, né? A gente vai, então, começar com uma busca, né, obtendo uma tabela. Vamos buscar, então, né, em um catálogo. Então, a gente vai importar as bibliotecas. Então, a gente tem algumas bibliotecas aqui, para quem já está mais habituado a trabalhar com Python, né, que são conhecidas, e algumas que são específicas aqui do ambiente do LSST. Então, a primeira busca que a gente vai fazer vai ser lá na nossa query de estimação, que foi a mesma que o Luigi fez lá no portal. Então, a gente vai usar aqui para buscar, né, no notebook, o TEP, né, que é o protocolo usado para acessar, então, aí os dados. Então, a gente faz aí essa instância do TEP nessa primeira célula. Depois, então, a gente faz a nossa query, que é exatamente aquela mesma query que o Luigi mostrou para vocês lá no portal, tá? Com a linguagem ADQL. Então, ali abaixo a gente tem, então, um print da nossa query. E uma vez que a gente, então, decidiu o que a gente quer buscar, né, que tipo de objeto a gente quer buscar na nossa query, a gente passa, então, a nossa query lá para o que a gente instanciou. Cadê? Ah, tá. E nessa primeira linha, então, a gente está buscando, né, os nossos objetos. E na segunda linha aí da nossa célula, a gente está pegando esses resultados da busca, passando para uma tabela AstroPy e depois convertendo ela para um Pandas Data Frame. E logo abaixo, então, a gente tem o resultado dessa busca, né, o nosso data frame, com as colunas que a gente selecionou, né, e os objetos de acordo com a seleção que foi feita lá na query. E aí, uma vez, então, que a gente obteve esses objetos do catálogo, a gente vai querer explorar, né, esses objetos, explorar esses dados. Então, aqui,
né, a gente pode, uma das formas de fazer exploração, né, fazendo plots, como a gente viu as opções que tinham lá no portal. Aqui também a gente pode fazer, né, utilizando aqui, né, já uma linguagem de programação. Então, aqui a gente tem a distribuição espacial, né, dos objetos que a gente obteve na query, que é semelhante à imagem que o Luigi mostrou lá para vocês, né, porque estamos pegando os mesmos objetos. Também, né, pode passar para a próxima. Então, a gente tem as distribuições também de magnitudes, né, fizemos histograma lá da banda G, assim como o Luigi fez. E o heatmap dos erros de magnitude para a banda G. Então, aqui, né, a gente fez um paralelo, né, a gente tem as imagens semelhantes às imagens do portal, para fazer esse paralelo e lembrar que a gente está acessando os mesmos dados, né, de forma diferente, e qual forma vai ser utilizada para acessar esses dados vai depender da necessidade de cada um. Mas aí, né, volto a lembrar, como eu falei lá no início, que aqui nos notebooks a gente tem uma liberdade maior para fazer essas análises, né? Então, aqui, por exemplo, utilizei o Matplotlib, mas a gente pode usar, vocês podem utilizar outras bibliotecas, né, para fazer plots, dependendo de que tipo de plot ou da preferência de vocês, fazer outro tipo de análise, outro tipo de exploração desses dados, né, utilizando aí o Python. Então, a gente tem essa liberdade para explorar, então, esses dados aqui dentro do notebook, né, e manter, né, reproduzir, depois garantir a reprodutibilidade também dessas análises. Então, esse foi o exemplo, né, da busca pelo catálogo, né, obtendo uma tabela através do catálogo. Agora a gente vai ver, então, como fazer uma busca de imagem dentro do notebook. Então, aqui, para buscar imagem, a gente vai usar o Butler, que é uma ferramenta de gerenciamento de dados, que ele facilita o nosso acesso aos dados, né? A gente encontrar os dados de forma mais rápida, né? Porque seria inviável a gente saber onde conseguir identificar onde está cada dado, onde está localizado cada dado. Então, o Butler ele ajuda a gente a localizar esses dados de forma mais rápida, né? Mais fácil. Então, aqui a gente vai, então, primeiro instanciar o Butler. Então, a gente passa ali para ele nas configurações qual é o dataset que a gente quer acessar. Então, no caso aqui, vai ser o DP02, né? Então, vou buscar aqui aquela mesma imagem que o Luigi buscou lá na busca por imagem. Então, é uma imagem, né, coadicionada do DP02. Então, passei para ele o dataset. E qual é a collections? Os collections são um conjuntos de dados ali autorrelacionados, correlacionados, como, por exemplo, um resultado de um processamento, que é o que a gente tem aqui. Ali a gente tem, né, nessa string ali do collections, qual é a versão da ferramenta que foi utilizada para gerar as imagens do DP02. Então, ali a gente tem, né, o runs, indicando que teve esse processamento e gerou o catálogo. Então, a gente vai pegar, então, as mesmas coordenadas que o Luigi pegou, né, usou lá no portal para conseguir localizar a nossa imagem. E aí, uma vez que a gente tem, então, as coordenadas, utilizando, né, esse pacote do LSST, a gente usa o Butler para localizar essas coordenadas no SkyMap e ele, então, conseguir encontrar qual é o tract e o patch da imagem, porque as imagens, né, COED, elas estão divididas em patches, em tracts e patches. Então, para a gente conseguir identificar onde eles estão, a gente passa, então, só as coordenadas e o Butler vai buscar para a gente em que patch e tract que está a nossa imagem. Então, aí no fim dessa busca, a gente tem ali o print, né, do tract e do patch, onde essa imagem está localizada. Se vocês fizerem e reproduzirem essa query lá no portal, tem a coluna, né, de tract e patch, vocês podem até conferir que vão estar lá esses mesmos números, né? Que é da localização da imagem. Então, uma vez que a gente já sabe, então, em que tract patch está a nossa imagem, a gente vai, então, setar as informações, né? Então, com o filtro que o Luigi fez, né, ali no portal, para identificar qual é a banda que ele queria ver na imagem. Então, aqui a gente passa também a banda, no caso aqui a gente vai buscar pela banda I, e o tract e o patch que nós pegamos ali na célula acima. E, por fim, então, a gente vai pedir para o Butler ir lá buscar essa imagem para a gente. Então, primeiro, dizendo qual é o tipo de imagem que a gente quer. Então, ali é a imagem, né, Deep Coed, a imagem condicionada, e as informações setadas ali na linha acima para que ele busque a imagem. Então, aí, roda essa célula, né, ele já buscou, demorou ali uns segundinhos, e uma vez, né, que a gente tem, então, as informações dessa imagem, a gente vai querer visualizar ela. Então, a gente vai usar... existem várias formas, né, de visualizar essa imagem. Aqui,
a gente utilizou um dos pacotes da LSST com o Matplotlib de back-end e, por fim, a gente tem, então, a visualização dessa imagem, né, que ali no cantinho então, a gente vê o cluster que o Luigi mostrou para vocês também lá no portal. E é isso, então. E assim a gente termina o nosso overview pelos notebooks. E aí... Ah, a gente tem uma pergunta? Mãozinha levantada. Oi, eu de novo. Quer dizer, eu não sei se esse é o horário se vocês gostam de ser interrompidos ou se. Bom, Fica à mas é o vontade. seguinte, À tá, vontade. joia. É o seguinte, eu consigo, se eu quiser rodar essas coisas do Jupyter Notebook do Linea, por exemplo, o Jupyter Notebook de lá me oferece as credenciais que eu preciso para trazer imagem, esse tipo de coisa eu só consigo fazer no Rubin Science Platform. Em cada lugar que você tiver, você vai ter métodos diferentes de acessar. Então, se você tiver no Jupyter Lab do RSP, você vai usar o Butler ou o Tap Service para catálogo, que é o que a Andrea está mostrando agora. Se você tiver aqui no nosso Jupyter Lab do Linea, aí você vai ter outras ferramentas. Tem a biblioteca DB Linea, que acessa direto o banco de dados, e o nosso serviço de cutout para trazer as imagens que ainda não está disponível, mas vai estar em breve. Que aí Tá, vai ler as imagens daqui. Agora, o Luiz vai falar do API, que aí você pode daqui acessar os dados de lá. tá, Daqui ou de qualquer lugar, né? tá bom. Eu Vai pergunto em mostrar no parte porque próximo. o meu interesse com imagens em particular, quer dizer, do que eu precisar de imagem, eu vou atrás do que for a single epoch. E acho que o Linea não vai trazer single epoch, né? Ou vai também. Não, conjunto completo não está previsto de trazer nem nós, nem nenhum IDEC. Imagino. É. Aí tem que ser, talvez, tá. Talvez API, Se for então, uma para. seleção reduzida que seja viável, aí a gente pode fazer a transferência desses alvos em particular. O conjunto completo você só vai ter disponível lá no RSP mesmo, Joia. Tá bom. Tá tá? perfeito. Aproveitando que a gente interrompeu, sobre a sua dúvida, eu encontrei no Community Forum, acabei de botar o link aqui no chat. De repente, Luigi que está com a tela, né? Sim. Você pode clicar no link aí. Tem uma postagem um update de fevereiro, de 16 de fevereiro, que aí no final, aí da Melissa, e desce um pouquinho, no último parágrafo, ela coloca assim, ó, se eles, conteúdo da pasta Notebook, Tutorial Notebook, deveria atualizar automaticamente. Se não tiver atualizando, aí deu 2 links aí para troubleshooting, tá? Eu estou tentando ler dentro desses links e ainda não achei resposta. Tá. Mas Júlia, quando eu achar, eu passo para vocês, tá? eu como um cientista de dados de calibre espetacular, eu eu fiz uns copy-paste eu não sabia nem como fazer um git clone, para você ter uma ideia. Então eu perguntei para o Google, e ele disse que é só escrever git clone e eu escrevi O como é que é? endereço. O endereço, Vamos fazer o agora URL um do tutorial. exemplo. Luigi, vamos Eu lá. fiz isso e fez, e deu certo lá para mim. Então eu tô com Tá. o diretório tutorials lá. Vamos aproveitar então para ilustrar? Vamos lá no GitHub, no repositório. Isso, a gente precisa estar no terminal. Foi muito rápido aqui, né? Foi mal. Primeiro, vamos acessar o terminal. Vamos acessar o terminal, Mas para o terminal a gente precisa do endereço do repositório. Então vamos lá na abinha do GitHub, que aí tem 2 opções, dependendo se você já tiver uma chave SSH configurada ou não. Vamos lá, no Só pegar repositório. aqui. O Wesley pegou o link, ele. Ah, já colocou para a gente o Git clone. Opa, foi com no readme Sim, aqui. todos esses repositórios são públicos. E aí o exemplo podia ser com esse, ou poderia ser dos Delegates Contributions também. Perfeito. E aí, ó, ali no botãozinho clone, você clica e você escolhe entre as opções HTTPS, ou SSH, ou esse GitHub Client, aí eu não sei se é isso, eu não sei mexer, eu só sei o HTTPS ou SSH. O SSH, ele exige uma configuração prévia, que você já tem que ter o par de chaves e já tem que ter feito isso nas configurações do GitHub. Para simplificar o HTTPS, basta você copiar ali esse endereço, e aí é git clone,
e cola o conteúdo que está aí copiado. Isso já traz o diretório, aí você entra nele, e aí você já é um diretório da CD para entrar no diretório, ou pode ir navegando por aí mesmo, né? Aí você sempre pode dar um git pull para ficar atualizado. Eu só não peguei o endereço do jeito tão legal quanto vocês fizeram aí. Eu fui no link, eu copiei o link lá, A onde tá, URL vindo aqui da, escrito da página. HTTPS, GitHub, com Funciona e Isso, também. a única fui diferença é atrás, que o né? finalzinho é .git. Reparar ali, o finalzinho é o endereço todo .git. Ah, Luan tá com a mão levantada, pode falar, Luan. obrigado, pessoal. Nada? Tranquilo. Pessoal, boa noite. Boa Parabéns, noite. muito legal os materiais que vocês estão desenvolvendo e também por estarem gravando isso daqui. Eu tenho uma dúvida em relação ao outro notebook que você estava mostrando agora. Você mostrou uma imagem e aí você plotou essa imagem. Eu queria só saber se eu consigo ter acesso ao dado dessa matriz que está gerando essa imagem. Se sim, onde é Acredito que que... Tem sim. sim. Você pode baixar o FITS aí para o seu diretório local onde você está trabalhando, ou você pode abrir o conteúdo do FITS na memória do notebook. Ah, tudo bem. Isso. Certo, essa é a minha dúvida mesmo. Tranquilo. Obrigado. Bom, foi sobre o assunto de notebooks. Agora o Luiz vai fazer o Ah, overview do API, não é isso? isso. Já que a gente já tá dando uma olhada no chat, tem só mais uma coisinha aqui que eu vi que o Iago perguntou, que eu achei interessante, e que na verdade eu também não sei. Ele perguntou se já tem um esquema do DP1, com a explicação das colunas e tal. Ainda não, mas é esperado que ele seja ou igual ou muito parecido com o do DP0, tá? O DP02, né? Porque o DP02 foi justamente a atualização do DP01 para já ficar com a cara do DR1. Uhum. Claro que pode ser que tenha uma novidade ou outra, mas no grosso, assim, em geral, vai ser igual. Legal. Fechou. Ah, o Reinaldo, Reinaldo. Oi. Perguntinha oi. rápida. Nesse campo que nós estamos, por exemplo, essa imagem que nós estamos vendo, já tem alguma ferramenta para executar um stamp, extrair um stamp de um objeto desses aí? Você escolher um quadradinho em cima de algum objeto e extrair o stamp? Hum, Eu não tenho certeza, vocês sabem? Mas eu acho que você Não, pode também não tenho escolher certeza. o tamanho em volta do ponto, como parâmetro de configuração aí do método. Sobe um pouquinho, por favor. uhum. No Portal, mas não sei se vai dar essa informação, mas no Portal tem uma ferramentinha lá que você consegue selecionar uma parte da imagem. Tá. É, mas não sei exatamente se vai retornar essa informação. Tá vendo na segunda linha aí da célula o método display? De repente olhar a documentação do método, que pode ser que ele esteja usando só os parâmetros na célula 14, só Uhum. os parâmetros default, e aí talvez você possa escolher qual o tamanho que você quer da caixa. Bom, Tá. tô Aí não seria especulando, bem a tá? extração do stamp, aí seria um zoom, né, que você vai dar. E aí você teria Sim, porque esse é o display. A gente teria que achar a função de fazer download mesmo do Tá, feed. legal. É. Júlia, futuramente a gente tem como incrementar esse tipo de solução nesses algoritmos? Com certeza. O que vocês puderem Tá, passar para a gente de demanda, preciso de uns tempos que eu possa escolher o tamanho. Essa demanda, uhum, por exemplo, a gente até já tem mapeada. Mas qualquer coisa que vocês não encontrarem lá no RSP ou que vocês encontrarem mesmo que seja essencial para ter aqui no IDEC Brasil, passa para a gente, tá? Que a gente inclui aqui no nosso plano de desenvolvimento. obrigado, querida. Ótimo, tá bom. Vamos lá. Então, vamos seguir. Pode seguir? Positivo? Vamos lá. Embora. Então, por último, eu vou falar do Aspect API,
Na verdade, esse aspect ele é bem complexo, tem N possibilidades, então eu vou usar um exemplinho particular para dar uma ilustrada. Mas vamos lá. É, a ideia do Aspect API é que ele é uma interface programática para a gente acessar os dados do LSST de forma remota, tanto dentro quanto fora da RSP. Então, você pode, usando o Aspect API, acessar os dados do Ruby fora da RSP. Você pode acessar via biblioteca PyVO. Então, por exemplo, você pode, num notebook, na sua máquina local, você pode acessar esses dados do LSST. Também pode acessar usando Topcat, por exemplo. Você, consequentemente, pode automatizar, né, consultas e downloads, né, fazendo isso no seu script. Pode integrar com scripts e softwares personalizados. Pode ter um acesso combinado a dados do Ruby externos, né? Por exemplo, no Topcat você pode ter lá, sei lá, o 10.dr2 e também pode ter o DP02 ou o DP1 e acessar simultaneamente esses dois dados, né? Então, tem vários serviços suportados na API, realmente é um mundo, tá? Isso aqui exige uma investigação a depender do interesse, né? Então, você tem o serviço do TEP para consultas em tabelas, você tem o serviço do Solda, né, aqui para consultar cutouts de imagens. Então, são vários serviços possíveis com a API. Claro que, assim, para você acessar os dados fora da plataforma, você tem que autenticar, né, mostrar que você tem direito a esses dados. Para isso, a gente usa um token. Então, você tem que ir lá na RSP, gerar um token, e com esse token você pode ir para o Topcat ou para o script Python lá usando o PyVO e acessar esses dados. Então, quais são os destaques dessa plataforma, né? Ela é ideal para usuários que preferem esse acesso automatizado, tem uma integração com essas ferramentas do sistema VO, e é um recurso avançado, é um recurso que é mais complexo, tem mais possibilidades, mas né, pode ser interessante aí para alguns tipos de uso. Então, aqui a gente vai exemplificar o uso da API Aspect com o Topcat, então é um exemplo particular. No Ubuntu, ele pode ser instalado com esse comando, né? sudo apt install Topcat. Nas outras plataformas, consultem a documentação do Topcat. É, então, primeiro passo é criar um token. Então, você precisa acessar a RSP. Aliás, esse daqui eu tenho os prints, então eu vou direto para os prints para explicar para vocês. Vocês vão acessar a RSP, clicar no nome de usuário, clicar em Security Tokens e vai abrir uma página cheia de logs, tá? De uso de tokens. E no canto superior esquerdo dessa página, você clica em Create Token. E aqui você tem alguns tipos de token, né? Então você tem aqui um token para usar o serviço do TEP, né? Para executar queries em tabelas. Você tem o token para executar queries de imagens, né? Enfim. Aqui a gente vai pegar um token para usar o serviço TEP no Topcat. E você pode definir a data de expiração aqui, eu vou colocar nunca, né? Dar um nome para o token. E tá aqui o token, que não tá aqui porque motivos de segurança, não compartilhem o token de vocês. Esse token tem que ser guardado de forma segura, tá? É uma recomendação de segurança, porque a partir do momento que você pegou esses dados, né, com teu acesso, é responsabilidade sua, né? Tá na sua mão aí manter o sigilo desses dados. É, e antes de clicar no OK, salvem o token, porque você nunca mais vai ter acesso a esse token depois que você clicar nesse OK, né? Aí você vai ter que criar outro. Beleza. Agora no Topcat, você vai ter que ir lá no menu VO. De novo, eu tenho os prints, então vamos lá. Estamos aqui no Topcat. Aí você tem o menu aqui VO. Você vai clicar em Table Access Protocol. Vai colocar esse link aqui de acesso aos dados e clicar em Use Service. Coloca esse usuário e o password vai ser o seu token. E clique em Authenticate. E aí pronto, você está com acesso aos dados do DP02. Eu deixei link nos slides, deixa eu ver aqui na parte inicial, para da onde que eu tirei, né, esse link. Então tem aqui a fonte, porque isso aqui eu estou tirando da documentação do DP02. Então provavelmente quando for para o DP1, recomendo que vocês entrem na documentação, né, e vejam como que vai estar esse link, né, vai ter provavelmente a documentação atualizando. Às vezes muda esse usuário, não sei, né? Então pode ter pequenas atualizações nesse processo. Então, uma vez que você está aqui com os dados disponíveis, você pode
fazer a mágica que o Topcat faz com os dados, né? Que eu particularmente não sou tão familiarizado com o Topcat, mas estou com ele aberto aqui. Então, você pode, por exemplo, selecionar um catálogo aqui, né? Vamos pegar o object. É, e a gente pode fazer uma query nesse catálogo. E aí, nós vamos fazer uma query, que é a nossa query de estimação. Aqui está. E vou clicar em Run Query. E aqui ele está trabalhando. Pronto. Então a query foi realizada. Agora você pode, por exemplo, plotar gráficos, né? Vamos fazer um gráfico aqui, por exemplo, um plane plot. Está aqui a distribuição espacial dos pontos, né, da query. Tem N possibilidades, né, aqui no Topcat. Provavelmente quem usa essa plataforma, alguns de vocês devem usar. Vocês devem saber muito mais do que eu aqui. Eu aprendi a fazer esse plot. Então, mas essa é uma das possibilidades interessantes do API Aspect, é você fazer esse acesso externo. É, e esse é o último card, o último aspect, né, da plataforma. Deixa eu voltar aqui para os slides. Opa. E agora eu vou passar de novo a bola para a Andrea, que agora a gente vai entrar no assunto de apoio ao usuário. Como que você pode obter apoio, né, dentro da RSP, em caso de alguma dúvida, né? Deu algum bug, crashou alguma coisa? Vai lá, manda bala, Andrea. Então, né, conforme a gente for, como o Luiz já falou aí, conforme a gente for usando e vocês forem praticando as ferramentas e tudo mais, a gente fez um overview, né, então não dá para falar de tudo, porque tem muita coisa. Então, começa a surgir as dúvidas, começa a surgir os problemas também, né, que sempre tem algum para a gente resolver. E aqui, né, o Community Forum é o canal principal de suporte, tá? Então, o Luiz está abrindo aqui. Então, aqui, né, você pode criar tópicos, pode participar de discussões já abertas, pode também se manter informado através do fórum, né, também são colocados aqui anúncios, novidades. Então, a gente tem aqui essa página principal, né, do fórum, e os tópicos, eles são divididos, né, por categoria, eles são sinalizados ali por categorias e por tags também, opcionalmente. Então, tem, por exemplo, a categoria de suporte, de ciência, entre outras. E algumas tags também opcionais, por exemplo, se algum assunto exclusivo que tem muito a ver com o DP0. Então, você pode já procurar ali diretamente na tag, por exemplo, DP1, né? Provavelmente vão surgir muitos tópicos aí do DP1, então pode só já procurar ali pelo DP1, provavelmente vai virar uma tag. Então, você pode filtrar ali por essa parte para fazer uma busca de tópicos, ou também é possível fazer a busca pela lupinha ali em cima. Então, aí você pode só, por exemplo, como já está ali nas pesquisas recentes do Luigi, só botar, por exemplo, DP1 e vai aparecer todos os tópicos, né, que tem relacionados a DP1. Ou também a gente tem ali um filtro, né, uma opção de filtragem mais avançada, né, que você pode filtrar bem, procurar mais especificamente algum tópico. Como a gente já teve, né, uma demonstração ao vivo aqui que a Júlia fez, é sempre bom quando a primeira coisa ao ter uma dúvida será que alguém já teve o mesmo problema que eu? Então, a primeira recomendação é pesquisa no fórum, que provavelmente pode já ter um tópico aberto, resolvido, às vezes pode já estar resolvido, aí você já pega só lá a resolução e já segue em frente, ou às vezes também você está com um problema que você resolveu metade do problema, mas não está conseguindo chegar no final e tem alguém que está no início, abriu um tópico e ainda está no início do problema. Você pode entrar num tópico já aberto e participar da discussão, contribuir com a discussão para achar a solução juntos, né? Já que ciência é isso, fazer junto, colaborativo. Então, esse é um espaço de colaboração mesmo, né? Para além de suporte, né? É um suporte colaborativo. Então, usem bastante o fórum, né? Pesquisem lá. E se por acaso, né, vocês pesquisaram bastante, não achou nenhum tópico e precisam muito resolver um problema, você pode criar um novo tópico no fórum. Então, a gente tem ali o botãozinho para criar um novo tópico. Clicando nele, vai aparecer essa janelinha. Então, você tem ali, você pode escrever, então, um título, né? Para colocar ali o seu tópico. Então, você pode incluir ele numa categoria. Por exemplo, suporte, pode botar uma tag. E aí escrever, né, o seu tópico, que os seus anseios do momento que você precisa resolver. E ali do lado é interessante que ele mostra
tópicos similares. Ele, assim, será mesmo que se alguém já teve esse mesmo problema que você? Então, é interessante também. Às vezes a gente não acha exatamente na pesquisa, então ele sugere também, mas se nem assim der certo, pode criar um novo tópico, pode interagir em tópicos anteriores, e aí, não sei, você vai abrir um tópico só para a gente ver como é que é? Bora. Pode Deixa ser um eu qualquer. descartar esse aqui. Pronto, esse daqui. Então, a gente tem aqui, né, só um exemplo de como se parecem os tópicos. A gente tem, então, o tópico, né, aberto inicial. Se tiver discussão, então, abaixo a gente vai ter as discussões. A gente tem do lado ali a barrinha da timeline, né, de cada tópico. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, usem bastante aí, tá? Então, vai estar marcado, se for, né, por exemplo, um tópico de suporte, já tiver resolvido, vai estar lá marcado como resolvido. Se ainda estiver em aberto, como eu falei, se vocês tiverem algo a contribuir, podem contribuir. Então, esse é um canal, assim, que aliadíssimo para a gente aqui, para lidar com os dados, não só com o RSP em si, né, também serve para o RSP, se tiver algum problema aqui, por exemplo, um problema de acesso ao RSP, você pode adicionar imagens com o problema que você está passando, está tendo no momento, para auxiliar também a equipe, né, para dar o suporte. Então, usem bastante o fórum, né, é bom até para se manter informado também das coisas, novidades. E é isso. Outros também nessa linhagem de apoio, né, a gente tem também. Tá. A gente tem ali uma série de workshops e seminários. Pode clicar ali, Luiz, no link. A gente tem, então, uma série ali de. Aqui. Sim, obrigada. De workshops e seminários, né? Que são justamente esses espaços para engajar mesmo a comunidade a se familiarizar com os produtos de dados, com as ferramentas disponibilizadas, então, com os tipos de análise, os tipos de estudos que estão sendo desenvolvidos, né, pelos diferentes grupos de estudos, de linhas de pesquisa que a gente tem dentro da colaboração. Então, tem aqui, né, estão listados os típicos, os tipos, né? Sobe lá em cima rapidinho, Luiz. Obrigada. Então, tem aqui, né, os tipos de eventos. Então, a gente tem esse Ruby Science Assemblies, que a Júlia já até citou, que lá no slide a gente também tem o link com as gravações, né, de todas que já ocorreram. Então, é bem interessante de assistir, ver se tem alguma coisa, às vezes, relacionada mesmo ao tópico de pesquisa de vocês, ou alguma coisa interessante para os objetivos científicos de vocês, cada um. Então, assistam, participem também, né, dos próximos. A gente também tem ali um repositório do GitHub com notebooks, né, de seminários de preparação para o DP1. Então, que tá, vamos ver ali, que inclusive está, né, ali separado, né, de acordo com as diferentes linhas de pesquisa, né, os diferentes grupos de pesquisa que a gente tem dentro da colaboração. Então, acessem também esse repositório, né? Então, tem aqui, por exemplo, né, os notebooks com diferentes análises, né, diferentes ferramentas de interesse, formas, né, de acessar os dados, utilizando, né, os dados simulados como preparação para lidar com o DP1, né, para se familiarizar com as ferramentas. Então, como vocês estão vendo, tem muito conteúdo, né, disponível para que é disponibilizada, né, a plataforma, as ferramentas e também muito conteúdo para que a gente entenda como usar, entenda como lidar com os dados, como lidar com a ciência que nós queremos fazer, né, com os dados da LSST. Então, usufruam bastante de tudo isso. E também temos os canais do Slack, certo? Nosso canal de comunicação do Slack. Então, a gente tem esse canal do treinamento, né, lá no Linha Users, treinamento RSP 2025, onde a gente... E temos o canal do BPG também no Slack, né, do LSST. Então, é um espaço, né, para que a gente incentive, para a gente se ajudar, né? Como eu falei, né, um espaço colaborativo também, né? O espaço científico ele deve ser colaborativo, ele é colaborativo, então, para que a gente se ajude, é um espaço para todo mundo se ajudar e tirar suas dúvidas e ajudar com soluções. Então,
usem também bastante os canais de comunicação, estejam lá. E é isso. Mais uma coisa, então, né, por fim, então a gente chega ao fim do nosso treinamento, né? Então, o que a gente viu hoje foi um overview dos nossos aspects. Então, a gente tem o portal, que serve, né, para consultas e visualizações sem precisar de código, né, sem uma linguagem de programação. Temos o Notebook Aspect, né, para a gente fazer uma análise mais programática com o Jupyter Lab, e o API Aspect, né, para um acesso remoto e integração com ferramentas externas. E como próximos passos, né, façam a conta, quem ainda não tem a conta no RSP, façam a conta o quanto antes para ter acesso à plataforma, acessem todos os links e tutoriais que a gente deixou aqui, explorem bastante os notebooks, participem dos canais do fórum, do Slack lá, dos canais do Slack, né, do LSST, tem muita coisa sendo falada lá nos diferentes grupos de pesquisa, né, tem canais dos diferentes grupos também, então procurem os grupos de vocês, estejam por dentro das atualizações, testem os exemplos mostrados, explorem os notebooks, façam as análises que vocês querem fazer, né? Como já surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas sobre análises específicas, então vocês já têm coisas em mente, obviamente, né? Então pesquisem lá, então explorem para fazer as análises que vocês pretendem e, novamente, né? Vamos compartilhar as dúvidas e soluções. E por fim, né? Se a prática leva à perfeição. Então, usem bastante. Quanto mais vocês usarem, mais vocês vão dominar as ferramentas, né? Serve para todos nós, para mim também. Então, vamos usar as ferramentas, estar por dentro delas. E, por fim, né? Quem tiver ou for adquirir nessa prática aí, expertise em alguma das ferramentas e queira compartilhar com a gente, nós estamos abertos, né? Adoraríamos novos encontros como esse. Então, a gente está aqui, né, ministrando esse treinamento, mas se vocês também quiserem, né, ministrar, né, Júlia, pode estar aberto. Não sei se vocês estão falando, é aberto para se alguém tiver expertise em alguma das ferramentas, ou se tiver alguma ferramenta também, né, para que vocês queiram se aprofundar mais alguma coisa, porque a gente fez um overview, né, alguma ferramenta tipo, queria saber um pouco mais sobre aquelas imagens, por exemplo, no notebook, a gente pode fazer, né, os treinamentos mais específicos dependendo da demanda. Então, muito obrigada, gente, pela atenção de vocês, pela participação e perguntas, né, se ainda tiverem alguma consideração, é isso. Obrigada, Andréia. Luiz, quer falar alguma coisinha? Eu queria falar também para encerrar, mas Não, vai lá. vou só aproveitar o embalo, então também agradecer a todos a presença, pela atenção. E é isso, vamos seguir para as perguntas, né? Vamos seguir. Vai lá, pode mandar bala, Júlio. Bom, parabéns, Andréia e Luiz, pelo treinamento, foi excelente, muito bom. Eu queria dizer para o pessoal que a gente não participou do desenvolvimento do RSP, tá? Então, o Luiz e a Andréia estudaram bastante a documentação para preparar esse tutorial hoje para vocês. Eles já têm alguma experiência, porque eles já são usuários do RCP há um tempo, mas cada um tem a sua área de atuação, o seu foco, então eles realmente prepararam isso com muito carinho, estudaram toda a documentação para preparar esse material. E aí, é o que o André falou, com certeza estamos totalmente abertos a fazer novas edições, então digam para a gente qual elemento em particular que vocês gostariam de uma aprofundada, ou se vocês quiserem vir compartilhar um caso de uso, mostrar um exemplo de aplicação e compartilhar com os outros membros do BPG também, a gente está super aberto a oferecer esse espaço, o Zoom do Linha e todo o suporte que vocês precisarem, tá? Então, o suporte técnico do RSP, como não é a gente que desenvolve e mantém, aí é com o pessoal do Rubin mesmo, através do Community Forum, principalmente. E tem também uma forma de você abrir issues no GitHub do Ruby em DP0, mas isso também vocês encontram na documentação. Se tiver dificuldade de encontrar, pode falar comigo. Amanhã eu mando para vocês o link da gravação do vídeo de hoje e o link dos slides para vocês terem todos os links que estão aí dentro, tá? E a gente planejou ficar aqui mais um tempo online à disposição para se vocês tiverem mais perguntas. Eu vou encerrar então a gravação, a gente continua mais um pouquinho se tiver perguntas, tá? Eu encerro a gravação por aqui. Obrigada a todos.